Olá, nesse vídeo nós vamos tratar com essas quatro funções que aparecem aqui: f de z igual a z, f de z igual a z quadrado, f de z igual ao conjugado de z e f de z igual ao conjugado de e elevado na z. Então, eu quero discutir esses dois vídeos que seguem, a analiticidade e as equações de Cauchy-Riemann, o que existem entre elas. Neste primeiro vídeo, eu vou mostrar o seguinte, que a analiticidade implica as equações de Cauchy-Riemann, ou seja, se a função é analítica, então valem as equações de Cauchy-Riemann, e por consequente, isso não é um C e somente C, então pode ser que, para a gente verificar que uma função não é analítica, basta verificar que as equações de Cauchy-Riemann não valem, tá bom? Eu só queria deixar uma coisa clara antes de começar aqui, que f é analítica quando o D tem que ser aberto, tá? D é aberto. Se é derivável em todos os pontos do domínio. Em particular, não existe função analítica num ponto, porque um ponto tem que estar dentro do aberto, porque o domínio da f sempre, para ser analítica, sempre tem que ter aberto. Então a função que é analítica, não existe função analítica, né, que seja só analítica em um ponto. Como eu escrevi aqui em cima, observei, o z sempre vai ser esse cara. Então vamos verificar que a f de z, a primeira, f é analítica, tá? Por quê? Porque ela é diferenciável, né? Em todo o f, nesse caso, ele tem o domínio C e chega em C. Então, quando eu faço f de x mais iy, eu tenho duas funções. A u de xy mais i v de xy. E nesse caso, aqui vai ser o x mais o iy. Então, u de xy é igual a x. Então, nós vamos ter u de x é igual a 1, o dy é igual a 0. Correto? E o v de xy é igual a y. Então nós vamos ter o v de x sendo 0 e o v de y sendo 1. Então você nota que o x é igual a vy e o y é igual a menos vx. Isso aqui é igual a 1, isso aqui é igual a 0, né? Então a f vale as equações de Cauchy-Riemann. Por quê? Porque se f é analítica, então vale as equações de Cauchy-Riemann. Vamos para o outro exemplo que temos aqui, que é o 2, que é o f de z igual a z quadrado. Esse cara aqui ele é x quadrado menos y quadrado mais 2xy. Isso aí você já faz parte do seu conhecimento. Então, u de xy é igual a x quadrado menos y quadrado. Então, u de x é 2x e o u de y é menos 2y. O v de xy é 2xy. O v eu quero que acompanhe o i aqui. Então, o v de x é 2y e o v de y é 2x. Então, olha, esses dois são iguais e esse é um menos do outro. Então, o dx é igual a vy e o dy é igual a menos v dx. Agora, as outras duas funções não vão ser analíticas, porque não vão valer as equações de Cauchy-Riemann. Eu vou fazer então f de z é 3, f de z é z bar, ou seja,
x menos i, y, tá? Então, o u é x, o v é menos y, o dx é 1, o dy é 0. Por quê? Porque o u não depende de y. E o v dx é 0 e o v dy é menos 1. Então, olha só, o dx, esses dois caras aqui, ó, eles são diferentes, porque o dx é igual a 1, então o dx ele deveria ser igual ao v dy, mas ele é diferente. Então não é analítica essa função, embora ela seja derivável no zero, tá? No zero ela é derivável. E quarto e último, nós vamos pegar 4 f de z igual o conjugado da exponencial, né? Isso aqui é e na z, e na x, cosseno de y, menos i, e na x, seno de y. Se fosse isso, vou deixar aqui só para a gente fazer mais um passo. Isso aqui é e na x, cosseno de y, menos i, e na x, seno de y. Esse cara aqui é o u, e esse cara junto com o menos é o v. Então, vou escrever aqui tudo direitinho. U dxy é e na x cosseno de y. Então, o dx é e na x cosseno de y. O x, a exponencial, a derivada exponencial é a própria exponencial. E o dy é menos e na x seno de y. Por quê? Porque a derivada de u em relação a y é a derivada do cosseno, que é menos seno. E a v dxy, se eu estou escrevendo só para colocar o menos, e na x seno de y. Então, v dx não muda nada. E o v do y é menos e na x cosseno de y. Porque a derivada de v em relação a y é a derivada do seno de y. Então, esses dois caras, se você perceber, eles também são iguais, são diferentes. O dx é diferente de v de y. Então, ela não é analítica em nenhum ponto do seu domínio, tá? Por quê? Porque não vale as equações de Cauchy-Riemann. Para ela ser analítica, deveria valer, tá bom? No outro vídeo eu vou fazer a volta e também vou dar uma fórmula para a gente calcular a derivada de uma função analítica quando a gente conhece, sabe que ela é derivável, tá bom?